Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência e hoje nós vamos conhecer mais dois grupos de invertebrados. A gente já viu poríferos e quinidários, platelmintos e nematóides e hoje a gente vai ver anelídeos e moluscos, certo? Então a gente continua no capítulo 5, capítulo bastante extenso. Anelídeos. Anelídeos são animais de corpo vermiforme, cilíndrico e segmentado, certo? Então, anelídeos são vermes de corpo cilíndrico e segmentado, corpo vermiforme, onde os principais representantes são a minhoca, a sanguessuga e os poliquetos. Nós temos aqui minhocas, sanguessugas e poliquetos, certo? Características. Os anelídeos apresentam corpo cilíndrico, como eu falei, segmentado, certo? Então, ele é formado por segmentos, ou seja, uma repetição de anéis ou metâmeros, certo? Esses anéis ou metâmeros, eles se repetem externa e internamente, em todo o corpo do animal, certo? Então, ele vai ter esse corpo aí cilíndrico, formado por anéis, certo? A epiderme é recoberta por cutículas, certo? E apresenta também pelos duros ou cerdas de quitina, certo? Essas cerdas elas estão relacionadas à locomoção. Nas minhocas, que pode ser chamada também de oligoquetas, elas são pouco numerosas, certo? Então, as minhocas elas são chamadas de oligoquetas também porque apresentam cerdas pouco numerosas. Nos poliquetas, que são chamados de poliquetas justamente porque apresentam grande número de células, elas são muito numerosas, certo? E aparecem na extremidade de estruturas chamadas de parapódios, certo? Esses parapódios funcionam como uma espécie de pés rudimentares. Então, nós vamos ter aí, nas minhocas e nos poliquetos, nós vamos ter essas cerdas, certo? Que estão relacionadas à locomoção, certo? Nas sanguessugas elas não apresentam cerdas. A locomoção delas é realizada por ventosas. Elas têm uma ventosa de fixação, como vocês podem ver aqui, certo? Tem uma ventosa aqui anterior e uma posterior. Com essas ventosas, elas se fixam no substrato, impulsionam o corpo para frente, traz essa outra ventosa para aqui e coloca essa mais para frente e assim ela vai realizando a locomoção, certo? As ventosas na sanguessuga, elas também estão relacionadas à alimentação. As sanguessugas elas se fixam no corpo de animais vertebrados através dessas ventosas, certo? E sugam o sangue desses animais. Então, nas sanguessugas, as ventosas estão relacionadas à locomoção e à alimentação. O tubo digestório dos anelídeos é completo, ou seja, apresenta boca e ânus, certo? A digestão é extracelular. Vamos ver aqui algumas estruturas do corpo dos anelídeos. Aqui uma minhoca representada, certo? Então, nós temos a boca, temos a faringe, o esôfago, certo? Essa estrutura é chamada de papo. Essa aqui de moela, aí o longo intestino, certo? Que vai terminar no ânus, certo? Então, nós temos aí essas estruturas. O papo serve para armazenar alimentos, certo? E vai soltando aos poucos para a moela. A moela, ela tritura o alimento, ou seja, ela realiza a digestão mecânica do alimento, vai soltando esse alimento aos poucos para o tubo digestório, certo? No tubo digestório ocorre a digestão química e na parede do tubo digestório do intestino ocorre também a absorção dos nutrientes, certo? E as fezes saem aqui pelo ânus. Minhoca e a maioria das sanguessugas realizam respiração cutânea, ou seja, o gás oxigênio, ele se difunde através da pele do animal, cai na corrente sanguínea e é levado para todas as partes do corpo, certo?
O gás carbônico, ele faz o caminho inverso, ok? Então, as minhocas e as sanguessugas têm aí essa respiração cutânea. Algumas sanguessugas e os poliquetos maiores, eles realizam respiração branquial, certo? As brânquias são dobras de pele que são irrigadas por sangue. Então, o oxigênio ele se difunde através dessas dobras de pele, cai na corrente sanguínea e é levado para todas as partes do corpo do animal, certo? O gás carbônico faz o caminho inverso, certo? O sistema circulatório ele é fechado, ou seja, o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos. Enquanto que mais na frente a gente vai ver um tipo de sistema circulatório que ele é aberto. O sangue tanto circula dentro dos vasos sanguíneos quanto nas cavidades do corpo, certo? O sistema excretor é formado por nefrídeos, que pode ser chamado também de metanefrídeos. São tubos e existe um par desses nefrídeos por segmento. Nesses nefrídeos tem uma abertura, certo? A abertura por celoma chamada de nefrostoma, que retira as excretas do celoma e lançam para o exterior por uma abertura chamada de nefridiópole, certo? O sistema nervoso é ganglional, ou seja, existem gânglios na cabeça e por cordões nervosos ventrais que se estendem por todo o corpo do animal. Minhocas e sanguessugas são hermafroditas, certo? Ou seja, elas apresentam os dois sexos e produzem tanto gameta masculino como feminino. No entanto, elas não realizam autofecundação. Na maioria dos casos ocorre fecundação cruzada. Dois animais se juntam e um fecunda o outro, ou seja, dois espermatozoides para o outro, certo? O desenvolvimento é direto e se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente vê que tem essa estruturazinha aqui, certo? Ela é chamada de clitelo. O clitelo ele serve para secretar o casulo, onde os ovos eles vão se desenvolver, certo? Nos poliquetos os sexos são separados, o desenvolvimento é indireto e há a formação de uma larva chamada de trocófora, ok? Agora vamos falar um pouco sobre os moluscos. Os moluscos não possuem esqueleto rígido que dê sustentação a seus corpos e se locomovem graças a movimentos musculares. São conhecidos cerca de 110 mil espécies, a maioria é marinha, porém há espécies terrestres e espécies de água doce. Algumas espécies apresentam concha externa protetora, como é o caso dos caramujos, as ostras e os mariscos. Outras, como as lesmas e alguns polvos, não apresentam concha. Já as lulas e alguns polvos possuem uma concha interna, certo? Algumas características. O corpo está dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça estão os órgãos sensoriais e os gânglios cerebrais, certo? O pé é musculoso e pode estar transformado em tentáculos, como é o caso dos polvos, e ele está relacionado à locomoção. Na massa visceral estão os principais órgãos do animal, certo? O tubo digestório ele é completo, com boca e ânus. Na boca pode aparecer uma estrutura parecida com a língua chamada de rádula, que serve para o animal ir raspar algas e outros alimentos dos substratos, certo? A respiração pode ser realizada por brânquias, chamada quitenídeo, no caso desses animais, e ocorre na maioria dos moluscos. Pode ser também pulmonar, em uma espécie de câmara transformada em pulmão, certo? Irrigada de vasos sanguíneos, e ocorre nos caracóis e os caramujos de água doce, certo? Então a gente tem que a respiração ela pode ser tanto branquial como pulmonar, ok? No caso dos pulmões, eles retiram o oxigênio diretamente do ar. O sistema circulatório ele é aberto, como eu falei, certo? O sangue, além de circular dentro dos vasos sanguíneos,
ele circula também dentro das cavidades do corpo, certo? No caso do polvo e da lula, que são os moluscos cefalópodes, ele é fechado. O sistema excretor é formado pelo rim, certo? Que são um tubo ciliado. Esse rim ele é chamado de nefridióporo ou de celomoduto, certo? O sistema nervoso é formado por gânglios, localizados na cabeça, em forma de um cérebro, e cordões nervosos. Esses animais apresentam também como órgão do sentido estatocistos, certo? Tentáculos táteis, que são tipo umas anteninhas na cabeça, onde estão localizados olhos também, e ofrádeos, certo? Que são receptores químicos. A reprodução é sexuada e pode ocorrer interno e externamente. Há espécies hermafrodita e de sexo separado. No caso das espécies hermafrodita também quase nunca ocorre fecundação, autofecundação, a maioria das vezes ocorre fecundação cruzada. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No caso de ser indireto, se forma uma larva chamada trocófora, veliger ou gloquídeo, certo? Aqui a imagem de um caramujo mostrando a região da cabeça, com os tentáculos, certo? Os olhos ficam aqui na ponta do tentáculo. Aí o cérebro, certo? A reunião de gânglios nervosos. Aí nós temos a boca, uma espécie de papo aqui, segue o intestino aqui, o esôfago, aliás. Aí o estômago, por aqui vem o intestino, certo? Aqui. O ânus se abre aqui, certo? Nós temos um poro genital, um pênis, uma vagina, o pé, como eu falei para vocês, o oviduto, o manto, o coração, o fígado, o intestino, aqui são os testículos, a concha, certo? E o pulmão, ok? Aqui são as orientações, o código da turma do 7º ano A, do 7º ano B. Assistir ao vídeo até o fim, ler as páginas 92 e 93 do livro didático, capítulo 5, responder as questões 1 a 18 elaboradas pela professora. Essas questões são bem simples, certo? Tudo que a gente viu no vídeo, vocês não vão ter enganche para responder elas. E eu recebo a atividade até às 17. E peço que todos façam, certo? Então, vocês dão uma pausa aí no vídeo para ver, certo? Aqui, bem direitinho. E aqui são as questões, ok? E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.